Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, e hoje estreando uma nova playlist aqui no canal, né? Mas vamos falar sobre redação. Gostou dessa? E hoje especificamente sobre a parte estrutural, como escrever, né? A parte preparatória, digamos assim, de como fazer uma dissertação argumentativa, gênero presente nas redações de Enem, FUVEST, Unesp, Unifesp, enfim, presente em vários vestibulares aí. Então, para você que vai prestar, assiste essa aula que vai valer a pena. Tenho certeza, o meu foco nela vai ser o Enem, tá bom? Analisando as competências e tudo mais, mas o que vai variando de um vestibular para outro é basicamente a temática, né? O foco do próprio vestibular, mas aqui nós vamos analisando aos poucos e tudo mais, tá bom? Hoje às vezes eu vou sumir com a câmera, tá bom? Porque tem imagem, tem texto, às vezes pode cobrir, então eu vou tirando, vou voltando e assim vamos, tá bom, meu povo? Então é isso, bora soltar a venda do canal e a gente parte para nossa aula. Então vamos que vamos, ó! Aí, meu povo, tô de volta, bora lá. Gente, eu esqueci de comentar, né? Pra você que é novo aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações também. Compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil, fechou? Então vamos embora. Bom, essa aula aqui foi pedida por alguns amigos meus, né, para eu fazer, para dar algumas dicas e tudo mais. Então, cá estou eu aqui para fazer essa aula. Então vamos que vamos. Antes disso, quero começar com algumas frases, com algumas reflexões. Então vamos lá. Seguinte, eu vou tirar minha câmera, mas já volto, tá? Então vamos que vamos. Bom, basicamente, se você quer atingir aquilo que você almeja, né, aquilo que você quer, basicamente você tem que ter um estímulo, um incentivo para fazer. Ou seja, basicamente sair da condição de inércia, ó, de eu não vou fazer, e partir para o como eu faço, para a pergunta de como você quer fazer. Então, para você que tem dificuldade na redação, para você que não consegue escrever, que não consegue entender o que é uma dissertação argumentativa, preste atenção e mude a sua atitude, pratique, abra a sua mente, tá bom? E não existe elevador para o sucesso, tem que subir pelas escadas, ou seja, é degrau por degrau, é passo por passo, é sair do estudar, persistir, passar em um concurso, que é isso que todo mundo quer, assim como eu também quero. Então, é acreditar em si mesmo, é pensar eu consigo e confiar e vamos embora que vai dar tudo certo, tá bom? É o que eu falo sempre em toda aula, né, para os meus amigos, tem que ser assim, vai dar tudo certo, confia. Confia em outras, se tem que fazer alguma coisa, faça bem feito, tá bom? E claro que você vai passar por uma escada, né, uma escada do sucesso, passando por erros, por frustrações, por fracassos, por rejeições, o que faz parte, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Então não importa se você tirou tanto numa redação, se você tirou tanto, o que importa é você aprender com os erros, o que importa é você mudar de vida, não, dar a volta por cima, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, da famosa música popular brasileira, né? E tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: ou sente e chora ou levanta e enfrenta. Eu gosto muito dessa frase, porque é basicamente isso. Se você quer o teu vestibular, se você quer aquela faculdade de ponta, para você sair de lá, ó, na alegria, ou sente, chora ou levanta e enfrenta. Logicamente você vai levantar e enfrentar. Enfrenta essa tua dificuldade com a redação que vai dar tudo certo, tá bom? Então agora sim, vamos partir para a nossa aula de hoje, tá bom? Reflexão feita, espero que tenha ajudado e tudo mais. Mas ó, guarde isso para a vida. Recados aqui do Prof. Henrique. Atenção, se você tem alguma coisa para fazer, a faça bem feita. Faça bem feita da melhor maneira possível e faça o teu melhor nas condições que você tem e não possível, tá bom? Porque tem diferença nisso. Enfim, reflexão feita, partiu aula. Vamos lá. Gente, basicamente é o seguinte: se você pega uma redação, se pega uma prova, seja ela de escola, de vestibular, do que for, exercício, enfim, você tem que montar um esqueleto. O que é um esqueleto? É a parte preparatória, é o antes da tua redação. Então, sei lá, lê um tema,
tema tá lá, o eixo temático, tudo bonito, comprido, não sei o que. Esquematize tua redação pensando sempre em 4 parágrafos, tá? Eu faço em 4 e recomendo fazer em 4. Depende do teu caminho, né? Se você começou com uma tese perfeita, tal, e quer ter 3 parágrafos de desenvolvimento, que é o de argumentação, beleza, vai em frente. Mas eu gosto, né, para ter uma melhor distribuição até para as ideias, de fazer em 4 parágrafos, tá bom? E aí é isso, nós temos um parágrafo de introdução, um parágrafo de tese, ou seja, é neste parágrafo em que você apresenta o teu ponto de vista. Você, claro, não vai falar eu acho isso, não, você sempre tem que trabalhar na terceira pessoa do singular, com dados estatísticos, com uma parte do teu próprio repertório, ou seja, na redação você tem que ampliar repertórios. Você pode ir para o campo da filosofia, da geografia, da história, até mesmo da matemática, da física. Às vezes eu já vi gente, até mesmo amigos meus, usando a parte da física como a lei da inércia, né, falando que um corpo tende a permanecer em movimento se não houver forças que ajam sobre ele. Ou seja, é a questão de você, se você tem um problema que persiste muito na sociedade, se não mudar, se não tiver alguém que haja, não tem como mudar o problema, né? Então, enfim, e é muito interessante isso. Então, basicamente, no parágrafo de introdução, que é o da tese, onde você vai dar a tua opinião, sempre contextualize o leitor, né? Finja que o leitor não sabe qual é o tema, contextualize, traga um recurso argumentativo. Se está falando do Brasil, no caso do Enem, que muitas vezes pegue uma citação, vai para o campo da música, do filme, ouça podcasts, veja séries, leia artigos, entrevistas, enfim, palestras, às vezes motivacionais, como eu falei do professor Mário Sérgio Cortella. Você tem o Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho e muitos outros filósofos muito interessantes que você pode usar na tua redação, assim como eu já usei, tá bom? Música popular brasileira é um caminho muito bom, tá bom? Tem músicas clássicas que você pode utilizar, Assim Caminha a Humanidade, do Lulu Santos, como Nossos Pais, Elis Regina. Você pode ir também para Brasil, do Cazuza, também, que tem uma crítica muito legal. Músicas da ditadura militar também é muito legal, recomendo bastante você dar uma olhada para usar na tua redação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro parágrafo introdutório, sempre lembre de retomar o eixo temático, tá bom? E dar a tua opinião, dar o teu parecer sobre tal situação, tá? Segundo e terceiro parágrafo você vai usar para a argumentação, para o desenvolvimento do texto, ou seja, partindo da tua tese, do teu ponto de vista, você consegue esquematizar a tua argumentação, ou seja, você vai argumentar o porquê que você acha aquilo ou não, tá bom? É basicamente isso. Então, você vai ter que ter uma ideia 1, uma ideia 2 com recursos argumentativos, tá? Você não vai falar eu acho isso porque eu tirei da minha cabeça, não, você tem que ter recursos, embasamento, tá bom? E isso daqui vai estar ligado à competência 3, que é a competência de coerência lá do Enem, tá bom? Por isso, então, a partir da tua tese, da tua opinião e os teus argumentos, né, que é o segundo e terceiro parágrafo, você vai conseguir ir muito bem na coerência se estiver tudo muito bem linkado. O que eu quero dizer, se você começa falando uma coisa A, você tem que complementar nesses 2 parágrafos a coisa A e terminar o texto falando da coisa A. É sempre tudo relacionado àquilo que você começou no primeiro parágrafo, tá bom? E tem que estar tudo linkado. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês do tema de uma redação nota 1000 do Enem 2021, que a pessoa linkou tudo e tirou a nota 1000. Por isso, então aqui o objetivo é você tirar a nota 1000, tá bom? E no quarto e último parágrafo você vai fazer uma conclusão ou uma solução, uma proposta de intervenção do problema, se for Enem, tá bom? Então retomou tudo, propósito de solução e fechou, tá bom? Então bora seguir aqui para mais uma tela, ó. Atenção para isso aqui, ó, modelo Enem agora, tá? Então, introdução, apresentei o tema contextualizado, apresentei a tese e vou dar uma base para os argumentos, tá bom? Ou seja, eu vou linkar, vou falar, olha, é isso, pode ser aquilo, tal, e enfim. Então tem que estar ligado aos argumentos e à proposta de solução, tá? Desenvolvimentos, você vai desenvolver, argumentar e trazer dados, né? Trazer embasamento para o teu ponto de vista, para a tua tese. E na conclusão, se for proposta de solução, que no caso é no modelo Enem, você vai ter que te dar uma retomada na tese, ou seja, no próprio tema contextualizado, tá? E trazer a proposta de interação com 5 componentes: agente, ou seja, o que, modo, como vai fazer isso, ação, o que vai fazer, finalidade,
para que e o detalhamento. Detalhe algum desses, tá bom? Minha sugestão é detalhar o agente, tá bom? Que às vezes é mais fácil detalhar e você já garante isso que precisa, né? Este componente, digamos assim, tá bom? E aí pode também fechar o texto às vezes, com uma citação que você lembrar e tudo mais. Lembrando que todos os recursos, o ideal é você trazer por conta própria, tá bom? É trazer por conta própria e não basear tanto nos textos motivadores que a própria prova traz, tá bom? Porque isso aí não vai ser trazido como um próprio repertório seu, tá bom? Isso que é importante, beleza? E aí dificulta a competência 3, beleza? Isso que é importante. Vamos lá. Seguindo, alguns temas aqui para nós discutirmos. Vou tirar minha câmera aqui e já volto, beleza? Então vamos que vamos. Ó, por exemplo, peguei temas Enem, FUVEST e Unesp, tá bom? Unifesp, Albert Einstein seguem também muitas vezes o modelo Unesp, tá bom? Então a gente já está tudo aqui meio baseado, mas antes disso uma pausa para água. Bom, vamos lá. O que é importante a gente pensar? Enem, que é o que a maioria vai fazer, é voltado para uma questão nacional. O que eu quero dizer isso? É um problema, é uma coisa que aconteceu, enfim. Tanto é que você pode até perceber pelos próprios temas, ó, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, aqui você tinha que falar de bastante coisa. Dava para você... e outra coisa importante. Em qualquer desses temas, dá para você levar para algum outro país para dar como exemplo e depois voltar para o Brasil. Tá? Você não pode fugir do Brasil. Fugiu do repertório Brasil, né? Você já cai a competência 2, que é a competência do tema. Tá? Vamos lá. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. 2020, impresso, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma redação que deu muita polêmica, né, sobre a questão dos estigmas e tudo mais. Mas, enfim, tá aí pra gente usar como tema para treinar, né? 2020, digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Então aqui não era basicamente falar de desigualdade no Brasil, era entre as regiões. Tá bom? E como reduzir essas desigualdades, um tema também bem legal. 2021, que foi o tema que eu fiz, né? De 1000 tirei 880, um tema que eu achei bem difícil, né? Querendo ou não, que é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Um tema que eu achei que assim, o Enem pegou um pouco pesado, tá bom? Porque você tinha que falar de invisibilidade, do registro civil e como garantir o acesso à cidadania. Então é um tema que eu achei bem trabalhoso, tá bom? Bem trabalhoso mesmo, então tá aí pra gente praticar, né? Então o Enem é sempre voltado por uma questão nacional para trazer uma problemática frente a algo nacional, tá bom? Então é tudo relacionado a um problema, tá bom? FUVEST, para você que é a famosa FUVESTona aí, sempre voltada por uma questão filosófica para uma questão reflexiva, tá bom? E aqui nós não temos proposta de solução, mas sim uma conclusão sobre o tema, tá? Então nós temos, ó, o homem sai de sua menoridade relacionado a Kant. Aí aqui, ó, 2019 foi um tema que eu gostei bastante, a importância do passado para a compreensão do presente, gostei. 2020 e 2021 adorei, né? 2020 principalmente o papel da ciência no mundo contemporâneo, e não só no Brasil, né? Mas sim ampliando todo o repertório aí para uma questão ampla, né? O mundo contemporâneo está fora de ordem, uma pergunta, né, aqui para responder se sim ou se não, né? E 2022 as diferentes faces do riso, né? Teve um amigo meu que falou que a redação dele foi uma piada porque ele não soube como fazer, né? Eu achei uma redação também bem difícil, né? Porque você poderia ir para várias faces do riso, o riso como política, como uma forma de resistência social, o riso como crítica, né? E ir para vários humoristas aí da televisão brasileira, enfim, tá bem amplo o repertório. Agora o Nesp, vou voltar a câmera aqui para não ficar uma aula tão parada, tá bom? Mas estou por aqui, vamos lá. O Nesp é voltada para pergunta, tá bom? Aqui está voltada para um questionamento, digamos assim, tá bom? Por qual motivo? A questionamento. E tá aqui, ó, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. Ó que legal. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Questão bem interessante também. Compro, logo existo, né? Fazendo paralelo com a famosa frase filosófica, se eu não me engano, acho que é de Descartes, né? Não lembro. O carro será o novo cigarro,
né? Tempo é dinheiro, redação sensacional de 2021, né? E 2022 traz uma questão super interessante, ó. Tudo bem não estar bem? A tristeza em tempos de felicidade compulsória. Olha que legal trabalhar isso aqui, é uma questão também bem interessante. Então, para você que vai fazer Enem, sempre pense numa questão problemática da sociedade. FUVEST, uma questão reflexiva, filosófica. O Unesp quer fazer você pensar. Tá bom? Unesp, Unifesp também quer fazer você pensar. Albert Einstein também traz uns questionamentos. Então, é bem interessante tudo isso, tá bom? E aí trouxe uma tabela aqui, ó, que compara Enem e FUVEST, olha que beleza. Tipo de texto é o mesmo, língua portuguesa é a mesma, analisa tudo perante a norma culta, tá bom? Título na FUVEST é obrigatório, tem que estar na proposta, tá bom? Se estiver na proposta escrito dê um título à sua redação, você tem que dar, tá bom? Você não perde nota na competência da coerência, tá? Propósito de intervenção no Enem é obrigatório, ressalto isso, né? Lembrando dos 5 componentes mínimos que tem que ter, tá? Tipo de proposta temática, então o Enem é sempre voltado para questões brasileiras, direitos humanos, problemáticas nacionais. FUVEST, reflexiva, filosófica, menos óbvia, né? A FUVEST quer pegar os concorrentes, né? Os alunos, os melhores alunos, tal. Então é sempre voltado para a sociedade, comportamento, cultura, né? Costume e tudo mais. Peso do repertório e originalidade na avaliação, na FUVEST pesa muito. Então, para você que quer trazer um filme, um poeta, né, da língua portuguesa mesmo, nossa, é muito bonito lá, assim, eles valorizam muito, então fique esperto, tá bom? Para você que é FUVEST, atenção, tá bom? E seguindo agora, né, peguei 2 provas aqui para a gente comparar, então, ó, vou pegar aqui, ó, vou dar um zoom na prova, trouxe a prova da FUVEST que falava do papel da ciência no mundo contemporâneo. Aqui pausa para água. Vamos lá, começa a aula aqui, eu falo bastante, então eu tenho que tomar bastante água. Bom, a gente pode olhar aqui, ó, que na prova traz poeta, ó, Carlos Drummond de Andrade, música, Caetano Veloso, um livro, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. É bem densa a prova, né? A tirinha da Mafalda e Greta Thunberg, trecho do discurso em Davos. E aí a pergunta, o mundo contemporâneo está fora de ordem? Então, é bem interessante isso. E se você olhar para o Brasil, né, para o Enem, na verdade, traz sites, ó, sobre da saúde mental, né, aqui, ó, sites, a minha palavra estigma, e aqui, ó, um infográfico, tudo bonitinho, e aí fala o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, tá trazendo tudo isso daqui, então você percebe que já tem uma diferença entre as 2 provas, então para você ficar atento, beleza? Então vamos que vamos. Enem, agora sim falando do Enem, que é o meu foco dessa aula. 5 competências. Competência 1, gramatical, tá bom? Envolve todo o domínio da língua portuguesa. Competência 2 é do tema, se você compreendeu bem o tema, se você soube desenvolver bem sobre o tema. Competência 3, coerência, como você organizou as opiniões, fatos, enfim, nos parágrafos, tá bom? Se eles estão linkados. Competência 4 envolve a coesão, operadores argumentativos, né, pronomes relativos e tudo mais. Competência 5, proposta de intervenção. Tá bom? Então tá aqui, ó, a mesma coisa que eu estava falando, está aqui nessa imagem. Beleza? Competência 1, escrita formal. 2, se ater ao tema. 3, lógica na argumentação. 4, construção do tema, é uma parte interna, beleza? E competência 5 é o respeito, mas basicamente é a proposta de intervenção, tá bom? Então, tranquilo, meu povo? Espero que sim. Qualquer dúvida, me mande pelo Insta, @estudo.fácil. Fechou? De boaça? Então vamos que vamos, meu povo. Simbora. Agora, passando então pelas competências aqui, tá um pouquinho mais detalhado para você que quiser pausar o vídeo e tudo mais, tá bom? Então, tudo aqui bonitinho que eu já comentei no slide passado. Beleza. Algumas competências que às vezes podem gerar um pouco mais de dúvidas, tá bom? São as competências 2, 3 e 5, mas eu já falo sobre elas. Antes, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida nos cidadãos. Beleza, você já deu o teu ponto de vista, basicamente. Tá bom? Então, ó, a apresentação da tese no desenvolvimento. Tá bom. Aí tá falando, ó, Rubens Menin, presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia, publicou a seguinte frase no seu blog. E tá falando, beleza, isso daqui é o que? É um recurso, é uma forma de você comprovar a tua tese. Da pessoa ler e falar, é verdade o que ela tá falando, ó, um cara falou,
Tá? Então faz sentido, beleza. Agora vem para o próximo parágrafo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços nos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. Então eu estou apresentando a tese no desenvolvimento e a mesma na introdução. Então eu estou falando que uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida. E isso aqui está sendo tratado aonde? No começo do segundo parágrafo. Olha que beleza. E aí, para dar maior base, né, para dar um recurso argumentativo de exemplificação, ou até mesmo alusão histórica, falei da Revolução Francesa. Então peguei a Revolução Francesa para dar base, para dar argumento e sustentação a isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Tranquilo? Então por isso que tem que estar tudo conectado da melhor forma possível. Beleza? Tranquilo? Então bora seguir agora. Falar das competências 2, 3 e 5, que é onde dá um pouquinho mais de problema. Tá? Então vamos lá, meu povo. Tá acabando, tá bom? Tá acabando, prometo. Então vamos lá. Seguinte, competência 2, o que é importante a gente entender? Que é o tema. Tá bom? Então você pegou o tema. Então, exemplo, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Na tua tese, você tem que colocar palavras, ou se pode até ser igual, mas palavras que façam referência a todas as palavras do tema. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui, ó. Então eu tenho que falar do estigma, isso tem que aparecer, doenças mentais e sociedade brasileira. Então eu tenho que trazer para o âmbito nacional, falar das doenças mentais e do estigma associado a elas. Então é bem complicado tudo isso, né? Vou até me dar como exemplo, tá bom? Porque eu na escola tive uma redação sobre o desperdício de alimentos, né, para encontrar alternativas para o desperdício de alimentos. Porém, na minha tese, em nenhum momento do meu texto eu falei da palavra alternativas e isso caiu. Como eu não falei, isso caiu a competência A2, A3 e a 2, a 3 e a 5, se eu não me engano. A única que salva é a de gramática, que é a 1 e a 4. Tá bom? Então cai tudo. Por isso, atente-se ao tema, atente-se àquilo que você escreve na tese. Tá bom? Porque como a tese é o primeiro parágrafo, é o parágrafo central da tua tese, do teu texto, tem que aparecer tudo lá. Tá bom? É super importante, beleza? Competência 3, já estava falando que é basicamente a questão da coerência, né? De você selecionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista, tá bom? Isso que é importante. Então é você ler um texto, ler um tema e pensar assim, como que eu posso falar sobre, né? Então, tem tema que para mim é mais fácil, para você é mais difícil, ou vice-versa. Então é ver para onde você pode correr, se é para a literatura, né? Tive uma redação recentemente sobre a participação política, né? Como despertar o interesse dos jovens, da juventude pela participação política. Corri para o Bem Amado, corri para a ditadura militar, falei de uma música brasileira, né? E assim vai. Então cada um vai buscar aquela área de interesse, né? Aquela área que você tem maior facilidade para conhecimento, né? E conseguir juntar com o tema e colocar no texto. Então é bem difícil, né? A redação normalmente às vezes passa a ser mais fácil, mas é bem difícil construir todo o esqueleto do texto, né? Então é super importante e é bem difícil também, tá bom? Então por isso aqui eu falo para você, inove, vai atrás, assiste filme. Ah, Henrique, mas não tenho tempo. Eu sei, eu entendo, porque eu também estou numa terceira série no ensino médio. Mas, gente, pense, vai em livros que você já leu para a escola, vai em movimentos literários, também é importante. Ditadura militar tem muita coisa legal que você pode pegar de música, né, de charge e tudo mais, tá bom? Dados estatísticos é mais difícil usar, mas você pode usar. Citação eu acho bem legal também, mas claro que você tem que estar com tudo na cabeça e na ponta da língua, beleza? Fechou? E agora a competência 5 é o que eu estava falando, né, que tem que ter os 5 componentes, né? Deixa eu ver se está cobrindo aqui o texto. Não, o que está cobrindo aqui, ó, está escrito o que é, tá bom? Está escrito aqui o que é, beleza? Então é só isso, não é nada demais, tá? Então na tua proposta tem que ter uma ação, um agente, um modo, um efeito e um detalhamento de algum deles, tá bom? Então isso que é super importante. Então, quem deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito, para qual motivo e detalhar algum deles, tá bom? Por isso que é super importante a competência 5, que vai analisar se a tua proposta está completa ou não, beleza? Tranquilo? Então fechou. E agora vamos para um exemplo, tá bom? Um exemplo aqui de redação do Enem 2021 que tirou nota 1000 do tema da invisibilidade e registro civil. Beleza? E aqui, se eu não me engano, a gente já quase encerra, tá bom? Então eu vou ler o texto aqui com vocês,
e aí a gente vai trabalhando, tá bom? Mas antes disso, deixa eu tomar uma água aqui, e aí a gente já começa a ler. Bom, vamos lá. Então, a pessoa aqui já começou falando de Vidas Secas, um clássico também para utilizar, super recomendo, tá? Então, ó, em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Tá bom. Naturamos, filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Atenção para isso, que vai ser resgatado mais para frente. Recurso usado pelo autor para evidenciar o que? A desumanização do indivíduo. Tá bom. Aqui ele não deu opinião de nada. Beleza. Ao sair da ficção, opa, trouxe para a realidade brasileira. Tá bom. Sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. Qual problemática? A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Olha que beleza. A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Olha que beleza, uma tese perfeitamente assim, completa, com a parte do recurso argumentativo que ela usou, que foi Vidas Secas, com a opinião dela e trouxe para o contexto nacional. Fantástico, nota 10. Agora, primeiro parágrafo, atenção, com efeito, isso daqui é super importante, marcador argumentativo, tá bom? Tem que ter, é obrigatório, senão você perde nota na competência 4, tá? É nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Isso acontece porque, como já é estudado pelo historiador Tal, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessário que a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. E sob essa ótica percebe-se que quando o pilar não é garantido, em outras palavras, quando a não efetivação do direito devido à falta de registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Aí o que vai acontecer? Olha o que ela resgata. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros, se não me engano, acho que esse dado estava na prova, continuam por ser invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Ou seja, não tem e não é garantida a cidadania. Olha que beleza, um parágrafo excelente. Vamos lá, terceiro e quarto agora, para finalizar, hein? Além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Já foi pré-história. Olha que beleza. Tal questão ocorre, pois, portanto, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lia Schwartz, eu não sei falar muito o nome dela, desde a independência do Brasil, não há a formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação ao invés de meramente um Estado. Olha que beleza. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes, porque não têm a cidadania por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Olha que beleza, bem legal, né? Bem legal. E agora, para finalizar o texto, ó, olha que beleza. Portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater essa grave problemática. Ele recuperou todo o texto, basicamente. Ó, assim, cabe ao Poder Executivo, agente, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil, agente e ação. Beleza, olha que legal, tranquilo. Tal ação deverá ocorrer por meio, como que deve ocorrer? Da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular junto aos gestores dos municípios brasileiros campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajadas, você está detalhando isso daqui, então detalhamento, beleza, que expliquem sobre a importância do registro civil para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo. Tá bom? A fim do que? De mitigar, de exterminar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Basicamente, isso é o efeito. 5
componentes, proposta de intervenção completíssima. E olha aqui como ela recupera a tese. Afinal, assim como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento do seu nome e identidade. Olha que beleza. Redação impecável, né? Então por isso que eu escolhi ela a dedo, basicamente, para a gente trabalhar e perceber todo como um texto é bem entrelaçado. Fechou? Tranquilo? E agora, para ajudar vocês a praticar ainda mais, deixa eu diminuir um pouquinho a minha câmera aqui, que está cobrindo. Trouxe uns temas extras para vocês, tá bom? E você os encontra no link aqui na descrição, tá bom? Tá lá no Drive uma pasta, temas redação, tá bom? Para vocês praticarem, contexto de apoio e tudo mais, tá tudo bonito. Então tá falando, ó, consumo consciente, revolução tecnológica, manipulação de imagens nas redes sociais e seus malefícios à saúde mental, bem interessante também. Impacto negativo das redes sociais, ó, fenômeno da cultura do cancelamento, valor da educação também super discutido na sociedade, caminhos para combater a desigualdade de gêneros, patrimônio histórico-cultural, isso também é bem interessante, consciência política, né, e caminhos para combater a evasão escolar, tema bem interessante também. Então, cabe a você, meu querido estudante fácil, praticar, e qualquer dúvida estou à disposição lá pelo Insta, @estudo.fácil. Fechou? De boas, meu povo, tranquilo? Então é isso. Para finalizar, duas frases para a gente refletir sobre, né? Eu adoro trazer às vezes essas frases para a gente pensar e tudo mais. Então, ó, diz o seguinte: temos de ser fiéis aos nossos planos, pois muitos tentarão nos rebaixar ao seu nível por não conseguirem realizar certas coisas. Eles estão em busca de um atalho, mas poucos conseguem chegar a algum lugar por atalhos. Michael Jordan, olha que beleza, né? Então você, meu estudante fácil, não vai por atalhos, você vai fazer o teu caminho e eu tenho certeza que será brilhante, né? Agora, Aristóteles diz que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas sim um hábito, que é a partir do hábito da excelência que você consegue tudo o que você quiser. Olha que beleza, meu povo! E assim encerro muito feliz essa nossa aula de redação. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco como escrever um texto, como elaborar. Daí cabe a você praticar, inovar e ir atrás de repertório. Então, eu confio em você. Tá bom? Beleza, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fechou? Então é isso, meu povo. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem. Excelente semana e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!